Alan dos Santos é um pedaço de merda, um morto de fome, com aqueles dentes podres, com aquela falta de educação, um alpinista social, um estelionatário, criminoso, foragido. Já participei de suruba com um, com dois, com três, uma vez éramos 12 pessoas. Puta que... É maravilhoso. Então quer dizer que o Augustinho Carrara, quer dizer, Augustinho Fernandes, o maquiador da Michelle Bolsonaro, sentou o cacete no Alan dos Santos, falou barbaridades do Alan dos Santos, que é uma coisa meio complicada, porque por mais que a gente não goste de algumas coisas do Alan dos Santos, e eu falo por mim algumas coisas, porque tem muitas coisas que ele fala que eu concordo plenamente. Quando algumas pessoas falam, ele só fala do Alexandre de Moraes porque ele tá lá nos Estados Unidos. Cara, é lógico. Se você tá num país que você não pode falar mal do Alexandre de Moraes, que senão você vai preso, então o certo é você estar no outro país e falar. Eu mesmo, se eu tivesse em outro país, talvez eu agiria diferente. E quem critica o Alan dos Santos por isso, também, se tivesse em outro país, agiria diferente. Diferente do canguru de bigode que está lá na Austrália e não nem sequer menciona o nome do Alan dos Santos. Pois bem, com todas as divergências do Alan dos Santos, o que o Augustinho Carrara ali, o Augustinho Fernandes, o maquiador da Michelle falou, ele só corrobora com as perseguições do Alexandre de Moraes, prejudica a direita e não traz fatos concretos nenhum. E outra, quem que é o Augustinho para falar alguma coisa de alguém? Para julgar, para falar que alguém não presta? Eu vou mostrar para vocês. A direita fica brigando, isso prejudica sim. O pessoal tá falando assim, ó, mais um pouquinho e o Augustinho faz o L. Ele declara voto ao Lula, porque ele arregaçou também o Flávio Bolsonaro. Ele falou que não tem a menor chance do Flávio Bolsonaro vencer as eleições. Eu já sei, com a minha experiência, eu sei que na política é difícil achar uma única alma que presta. A gente escolhe entre o menos podre. Sinceramente, a gente escolhe entre o menos podre. Mas fazer o que ele fez é meio sinistro. A Michelle postou, falou que ninguém fala por ela. Ela não tem porta-voz, meio que falando assim, ó, o que ele falou. Só que o que deixa muito transparente, como eu falo que na política eu já tô acostumado, mas mesmo assim eu acabo me admirando muitas vezes, é o seguinte, Michelle Nicolas, é o Flávio que tá lá. Gostando ou não, é ele que vai ter que derrotar o Lula. E vai derrotar. As pesquisas já mostram. Daí vem o maquiador, putz, maquiador da Michelle. Eu sempre falo o seguinte, eu sou corintiano. Quando vai jogar Palmeiras e Bahia, eu torço pro Bahia. Quando vai jogar Palmeiras e Ceará, eu torço pro Ceará. Daí você fala, você é torcedor do Ceará? Não, eu sou torcedor corintiano. Mas contra o Palmeiras, eu torço para qualquer outro. Eu sou uma pessoa que quero um político bom, político justo, político certo. Mas contra o Lula, eu apoio qualquer um. Parece que tem gente que quer ver o Lula vencer novamente para ter chances de se candidatar em 2030 e ser presidente ou presidenta. É fofoca? Não é fofoca. É gente de peso dentro da direita que está desestabilizando a candidatura do Flávio Bolsonaro. Deixa eu falar pra câmera, Alan dos Santos é um pedaço de merda, um morto de fome, com aqueles dentes podres, com aquela falta de educação, um alpinista social, um estelionatário, criminoso, foragido. Entendeu? É um coitado. É um pedaço de merda. Das pessoas de direita, ele é o mais insignificante. E eu sempre pensei assim, né? Com o ataque dele à Michelle, eu só reafirmei, mas eu sempre achei que ele fosse um pedaço de merda insignificante. Mas as pessoas de direita que estão nos acompanhando podem ter certeza absoluta de que ele é um pedaço de merda insignificante, um estelionatário, tá? Um alpinista social que usa a própria filha para recolher Pix, tá? Que puxa o tapete de todo mundo, que foge com a carreira de todo mundo e que levanta essa bandeira aí para conseguir ascender socialmente na vida, porque ele é um merda que nunca conseguiu conquistar nada. E um foragido criminoso, né? Porque tá foragido e criminoso. Qual foi o crime do Alan dos Santos? Você pode até achar o Alan dos Santos um merda, o pessoal fala gengivão, não sei o quê, mas você não pode endossar a perseguição do Alexandre de Moraes contra o Alan dos Santos, porque daí você está endossando contra os presos do 8 de janeiro. Senhorinhas presas, todo mundo. Então você está
falando que o Alexandre de Moraes está certo contra o Alan dos Santos, coisa que não está, você está endossando o Alexandre de Moraes, você está dando força ao Alexandre de Moraes. Daí vocês podem até dizer o seguinte, mas o Bolsonaro, quando foi julgado na frente do Alexandre de Moraes lá, ele deveria ter sentado o cacete no Alexandre de Moraes. Deveria mesmo, isso é um fato. Mas não dá o direito do Augustinho falar do Alan dos Santos dessa forma, principalmente porque quem é Augustinho na fila do pão? Qual é a moral desse sujeito? A moral que ele tem é ser maquiador da Michelle. Depois, sabe o que acontece? O pessoal começa a falar, levantar suspeitas, né? Porque o Bolsonaro tem 70 anos, a Michelle é nova, mais nova que eu, o Augustinho é novo, para baixo para cima os dois juntos. Daí o povo começa a levantar suspeita, pô. Vê se esse cara aqui tem moral para falar de alguém. Já participei de suruba com 1, com 2, com 3. Uma vez éramos 12 pessoas. Puta que... É maravilhoso. Uma suruba com 12? Aham. Aí você senta aqui, chupa lá, pega aqui, pega lá. Aí depois você cansa, fica só olhando as pessoas. É maravilhoso. Tem moral? Fica quieto, velho, mas a gente sabe que a política é um bordel. Você muitas vezes aí que tá me assistindo é um cristão, uma pessoa que trabalha, que tem sua família, tudo mais. E daí você vai ver, você tá seguindo pessoas totalmente sem virtudes, que só estão por interesse, canalhas, prostitutos, sodomitas. Então, o vídeo é mais para esclarecer que não tem santo, a gente só quer tirar o Lula. Antes de passar pro Cláudio Dantas, mostrar o que a Michelle falou. Não tenho porta-voz, falo por mim mesma. Cada um tem a sua opinião e o direito de expressá-la. Isso é liberdade. Não tenho controle sobre isso. É complicado porque quando alguém falava alguma porcaria, alguma coisa que discordava, às vezes não porcaria, mas alguma coisa que discordava do Bolsonaro, o Bolsonaro vinha e chamava atenção. O Valdemar vem e chama atenção. O Silas Malafaia vem e arregaça. Então, Michelle Bolsonaro, como diz o próprio Cláudio Dantas, você tinha que exonerar o Augustinho imediatamente. Por causa que ele falou também, não só do Alan dos Santos, ele falou isso aqui, ó. Uma coisa que não pode falar, porque uma agressão aos outros. Mas assim, agora, o que o evento ainda mais sobrenatural? Que não era para ser dessa maneira. Não era para Michelle ter herdado o capital político do Bolsonaro e ainda furar a bolha, mas é uma realidade. Ela é a única que consegue herdar 100% do capital político do Bolsonaro e ainda trazer pessoas de fora. Exato. Você tá entendendo? Agora, se eles não têm essa estratégia e esse discernimento, e às vezes até o ego, a vaidade é maior do que a própria causa, então a gente tem que se fuder com mais um mandato do Lula, porque para mim essa eleição tá perdida, você tá entendendo? Eu não vou levar, agora assim, falando como Agostinho empresário, eu não vou me incomodar fazendo vídeo agora nessa próxima eleição, perdendo meu tempo, sabendo que a gente vai sofrer uma puta derrota, você tá entendendo? Porque o Lula tem o sistema, tem o judiciário, tem a mídia, tem bala na agulha e ainda tem carisma e ele consegue chegar em todo mundo. Bom, ele falou que o Flávio Bolsonaro vai perder. Caramba, mano. Puta que pariu, a família Bolsonaro só se mete com tranqueira, né? Só se mete com tranqueira. Por mais que falasse assim, ó, eu acho que vai perder. Eu, assim, quando começou a candidatura do Flávio Bolsonaro, eu já falei, puta, eu acho que vai dar merda, mas eu vou apoiar até o final, até sair o resultado em outubro. Até sair o resultado eu vou apoiar. Não vou falar nada, não vou bater porque eu tenho que tirar o Lula de qualquer forma. Daí vem pessoas ligadas à própria família que tava tirando foto com o Flávio Bolsonaro, do perfume lá. Uma viadagem sem limite, uma hipocrisia, uma canalice sem limite de Augustinho, de Silas, de Valdemar, de Ciro Nogueira. E acaba ferrando sabe quem? Porque esse povo aí, o Augustinho é rico, Michelle é rica, Bolsonaro é rico, Flávio é rico, Silas é rico. Eles estão preocupados só com o rabo deles e a população que tá pagando absurdo na conta de luz, absurdo no mercado, absurdo em tudo. Absurdo em tudo, se for por causa do ego desses desgraçados. Porque eles são todos ricos. Se der uma dor de barriga, meu amigo, qualquer um deles pega o avião e vai para os Estados Unidos. O Rodrigo Constantino tá falando, vamos ficar quieto, vamos pregar bandeira branca até vencer e depois senta o cacete no presidente que fizer merda. Se o Flávio ganhar e fizer merda, colocar Augusto Aras, Nunes Marques,
feminista, eu vou sentar o cacete. Mas até lá, fica um palhaço falando aqui. É de amargar, sabe? A gente tá com... O cara tá com o país na mão, com pessoas doentes, com pessoas passando fome. E se junta com pessoas sem a menor capacidade intelectual. Zero. Esse maluco não tem capacidade intelectual nenhuma. Zero capacidade intelectual, zero capacidade moral. Dá pra participar de suruba com um, com dois, com... Sem capacidade intelectual, sem capacidade moral, sem nada. E as pessoas, o cidadão, estão nas mãos desse povo. Também não adianta brigar com a realidade. O fato é que, como que Michele Bolsonaro e Nicolas Ferreira estão lidando com essa visibilidade, com esse poder, com esse protagonismo. E aí é que entra o X da questão. Pelas palavras aqui do Agostinho, me parece que está muito claro que ela não apoia, entendendo ele como um porta-voz dela. A gente não ouviu nenhuma manifestação dela depois dessa entrevista, mas entendendo aqui o Agostinho como um porta-voz de Michele, me parece claro que ela não apoia o Flávio Bolsonaro, dificilmente apoiará. E aí a questão que se faz é a seguinte: o Jair Bolsonaro não está vendo? Bom, eu já respondo para vocês, está vendo tudo. E aí a gente pode ter consequências nos próximos meses desse tipo de movimento. Então, há um reconhecimento pelo eleitor da liderança de Michele Bolsonaro? Sim. Mas Michele Bolsonaro só existe como uma personagem política em função desse sobrenome, Bolsonaro. Aliás, essa é uma dívida dos filhos com o pai. Eu conversei já com com todos os filhos, né, diversas vezes, e eles têm isso muito claro. Eles falam o seguinte, falam assim: o pai, os votos são do pai. Né? Então, assim, eles entendem que muitas vezes o voto que eles têm nas urnas, eles falam assim: um voto só é meu, os outros milhares de votos são do pai. Então, há essa relação realmente entre pai e filhos, que é uma relação de dedicação, de proteção, de comprometimento, de gratidão, de entendimento do que é a força política de um líder popular como Jair Bolsonaro. Talvez isso esteja faltando a Michele e a Nicolas Ferreira, Jair. A maior força política de todos eles, da Michele, dos filhos, do Nicolas, vem do Bolsonaro. Vou ser muito sincero para vocês, eu acredito que Michele, Nicolas, Eduardo, Flávio, todos eles conseguem se eleger em cargos menores, deputados, talvez senadores, sem, tipo assim, vamos supor que a Michele hoje rompa com o Bolsonaro. Eu rompi, estou casada agora com o Valdemar da Costa Neto. Ela consegue ganhar votos ainda? Consegue se eleger para deputada, senadora? Acho que sim. Nicolas, se romper com o Bolsonaro, tô no novo, que a melhor coisa que o Nicolas tinha que fazer, todos tinham que abandonar o PL. Todos tinham que abandonar o PL. Todos. Larga esse câncer do Valdemar, esse desgraçado do Valdemar, esse ex-presidiário que foi solto por corrupção da justiça, que soltou ele. Ele foi preso por corrupção e foi solto por mais corrupção ainda, só que daí da justiça. Então todos deveriam largar e... o novo não é tudo isso, não é melhor, tem seus defeitos? Tem. Mas o PL do Valdemar, esse desgraçado, tinha que ir pra sarjeta junto com o Lula, junto com o José Dirceu. Tava preso com o José Dirceu, junto com Aécio Neves. Então, mesmo que o Nicolas largue o Bolsonaro, ele vai se eleger. Só que o problema é o seguinte: hoje, sem o próprio capital político e o nome Bolsonaro, ninguém ganha as eleições presidenciais. O Zema só ganha se ele tiver apoio do Bolsonaro. Caiado só ganha se tiver apoio do Bolsonaro. Se não vai falar que o Flávio vai vencer, como mostram as pesquisas, fica quieto. Vai fazer a sua suruba, velho. Eu não sei como que uma mulher é amigo de um surubento. Permitir, cogitar, submeter o Brasil a mais 4 anos de PT, que podem se tornar 12, 30, 50, é insano, é perverso e é um erro brutal, além de ser uma estupidez flagrante. Pior momento mesmo, você tá certíssimo, pior momento, é um momento de virada. Mas aí é que, realmente, por isso que a gente tá fazendo esse debate, né? Muita gente pode achar, você fala assim, é um debate sobre fofoca? Não, é um debate sobre aquilo que está acontecendo nos bastidores da campanha presidencial da direita, simples assim. Então, assim, se a Michele Bolsonaro, ela não dá o apoio, vamos dizer assim, claro e explícito, né, ostensivo à campanha do Flávio. E quando o Flávio começa a fazer a virada, né, começa a ter a boca do jacaré, ele começa a se projetar nas pesquisas, na frente do Lula, aí o porta-voz da Michele vem e começa a falar uma opção de coisa para, aliás, de uma treta, vamos dizer assim, que já me parecia que já estava pacificado. O Nicolas se recolheu, o Flávio trouxe ele, o Eduardo se recolheu, fizeram ali né, o Flávio fez uma declaração junto com o Nicolas, somos um time só, etc e tal, e passada uma semana, sem que nada, vamos dizer assim, estimulasse esse tipo de cisânia, eis que nós temos essa entrevista. Fica parecendo uma coisa muito pior.
Fica parecendo uma estratégia para enfraquecer o Flávio, para que se perca mesmo essa eleição para o Lula. Para que ela e seja mais quem, Nicolas, enfim, surjam como opções para salvar o Brasil em 2030. Se for isso, é grave. Se for isso, inclusive o programa está aberto aqui para Michele, para o Nicolas e tal. Agora, se for isso, é muito grave. É muito grave porque, efetivamente, é colocar a sociedade inteira, o país inteiro, sob mais 4 anos de um projeto de poder deletério. Não é que não é briga de política, é uma guerra. Nós temos um... Você viu o que ele falou, né? A mesma coisa que eu disse. Colocar o Brasil inteiro, o povo, povão duro, o povo que trabalha, levanta cedo, tá ferrado, cheio de conta, 50% da população, metade da população está com o nome sujo, empresas falindo. Colocar tudo isso numa briga de ego, de poder. Você tá entendendo? Foi o que eu falei no começo do vídeo. Eles não estão nem aí, porque todos eles são ricos. Presta atenção, todos eles são ricos. Michele, Augustinho, Nicolas, todos eles são ricos. Ah, eu não quero o Flávio, então eu vou dar um jeito aqui de minar a candidatura dele para ele perder, porque 2030 o Lula não pode mais concorrer. O Nicolas não vai poder, mas a Michele poderá. Entendeu? Agora, se o Flávio ganha, ele fica até 2030 e depois até 2034. Então a Michele pode olhar e falar, puta, melhor ele perder agora que eu já entro em 2030. Porque se ele ganhar, eu só vou conseguir alguma coisa em 2034. Quem não se juntar ao Flávio agora, não pelo Flávio, mas para derrotar o Lula, quem não se juntar não vai ganhar mais pra nada. Inclusive, até o palhaço do MBL, o Renan do MBL, agora tá, não, tenho que defender o Eduardo Bolsonaro contra o Xandão. Tem que defender porque ele quer agregar um pouco de votos da direita. Mas não vai ter. Que é outro safado. Enfim, quem não apoiar o candidato que vai vencer o Lula, seja Zema, Caiado, Flávio, não merece mais nada na política. Deixa ele concluir aqui. Governo, que governa em conluio com a cúpula do judiciário, instalando uma ditadura no país, esgotando, saturando a riqueza, se expropriando da riqueza da população, com essas medidas todas aí de mais impostos, tarifas, etc, etc, calando a população com essas decisões judiciais todas, quer dizer, submetendo uma sociedade que deve ser livre e próspera, submetendo essa sociedade a um projeto de poder ditatorial. Isso fique muito claro. Permitir, cogitar, submeter o Brasil a mais 4 anos de PT, que podem se tornar 12, 30, 50, é insano, é perverso e é um erro brutal, além de ser uma estupidez flagrante. É engraçado o Augustinho fazer o discurso da esquerda e da mídia do Pix, porque o Flávio deixou muito claro que ele abriria mão da candidatura dele se o pai fosse solto e tivesse reabilitado os direitos políticos dele, ou seja, se o pai fosse o candidato. Então não é, estou colocando aqui uma candidatura para ser negociada. Não, e eu escrevi sobre isso, candidatura de protesto, uma candidatura anti esse sistema. É uma candidatura dedicada a quê? A denunciar o arbítrio, inclusive em relação a todos os patriotas que tiveram suas vidas devastadas, tá? E o arbítrio em relação ao próprio pai, condenado por um golpe que nunca aconteceu, de mulheres, de idosos e idosas com bíblias na mão, sem provas, sem nada, com uma delação feita sob ameaça da prisão dos familiares do Mauro Cid. Essa é a realidade dos fatos, a gente não pode esquecer, Augustinho. Então, assim, mentir sobre fatos é grave. Falar o que você está falando sobre todo esse processo interno, eu acho que é ainda mais grave. Se você está fazendo isso, se você fez isso sem autorização, pior ainda. Como disse a Júlia aqui do meu lado, assim, se eu fosse a Michele, eu demitiria amanhã. É isso aí, se fosse ele, demitiria amanhã. Eu não sei o que passa entre Michele e Bolsonaro. Não sei quem tá certo ou quem tá errado. Eu só sei o seguinte. Talvez Bolsonaro não tenha indicado a Michele pelo simples fato de que, se ela pegar projeções gigantescas, até maiores do que o próprio Bolsonaro, através do Bolsonaro, ela me dá um pé na bunda, fica com o maquiador. Ele pode pensar isso. Ela vira presidente, fica com o maquiador e dá uma pé na bunda do Bolsonaro. É preciso analisar tudo, sem paixão. Por que estão fazendo isso com o Flávio Bolsonaro? E digo mais, se eles acham que deixando o Lula mais 4 anos no poder vai ser melhor porque 2030 vai poder, estão muito enganados. Porque nada garante que Lula, vencendo e ficando mais 4 anos, não cale as redes sociais como ele quer. Ele quer calar as redes sociais, quer censura total. E prenda opositores, porque daí ele vai pôr mais Bessias, depois mais um no lugar do Gilmar Mendes, ele vai pôr mais 3 ministros do Supremo, ele vai calar, perseguir, prender, deixar inelegível. Porra, velho. Se você gostou do vídeo e não é apaixonado por político, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, se quiser comenta aí. Forte abraço, tchau, tchau.